O que eu mais tenho visto hoje na internet são pessoas cagando regras sobre o comportamento individual sobre as pessoas. Se a gente for parar para reparar, é muita gente tentando emular o comportamento delas próprias nas outras pessoas, e isso não pode estar mais errado. É um discurso do tem que. Você tem que ser assim, a sociedade tem que ser assim, você tem que votar no meu candidato, você tem que ser alfa, você tem que ser uma pessoa de sucesso. E, na verdade, se a gente for pensar no individual de cada um e na necessidade de cada pessoa, esse tem que, ele foda-se para cada um. Cada pessoa, ela tem a sua própria individualidade, ela tem a sua própria decisão sobre a vida dela. Claro que se ela observar o ambiente e ela querer buscar uma melhoria para o seu indivíduo, aí a gente está falando de uma necessidade individual, do que a pessoa quer para você mesmo. Agora, esse papo de tem que, as pessoas têm que ser assim, as pessoas têm que seguir o tradicionalismo ou o progressismo ou qualquer ideologia que seja, isso está muito por fora. O que a gente tem que fazer na nossa ignorância, né, individual, é a gente segue o nosso próprio caminho, a gente faz com que as coisas que a gente acredita trilhem um caminho, e não ficar forçando uma sociedade para que a gente busque naquela sociedade algo que nos preencha, né? O que eu vejo, assim, na maioria dessas pessoas é que elas não estão satisfeitas com o mundo à sua volta e nem consigo mesmo, e elas tentam emular as frustrações e as necessidades individuais dela numa sociedade. Então, por exemplo, a sociedade não tá boa ainda, né? O meu candidato não ganhou, as coisas que eu gostaria que fossem não estão alinhadas com o que eu acredito. Em vez de ela cuidar do seu indivíduo, ela tenta mudar uma sociedade, ela tenta mudar um macro. Vários vídeos meus e muito do que eu vou falar aqui pra frente tá ligado a isso. Você não consegue mudar o seu macro, você não consegue mudar o mundo à sua volta. Isso pouco importa, isso não é importante para o mundo atual. O que importa é que o que você muda dentro de si mesmo e para cada indivíduo que vai mudar a sua volta. Outra coisa também, não adianta você ficar forçando a barra tentando mudar coisas individuais de cada pessoa tem o seu próprio descobrimento. Então eu também vejo muita gente às vezes se decepcionando, às vezes não tendo uma facilidade em entender que aquela pessoa que ela pensa diferente, que ela tem uma individualidade própria, gostando de outras coisas e tendo outras coisas como prioridade na vida dela, e você se incomoda com isso, né? Você não tem nada a ver com isso. Quem tem que buscar o desenvolvimento, quem tem que fazer alguma coisa, é essa pessoa externa a você. Quanto mais as pessoas buscarem uma forma de você mudar o que não é dentro do seu próprio indivíduo, você vai estar esmurrando ponta de faca sem ter nenhum resultado. Por quê? Uma coisa é o que eu estou fazendo aqui, por exemplo. Eu estou criando um vídeo de desenvolvimento para a pessoa que observar esse vídeo aqui, ela vai falar assim, cara, beleza, isso me impactou ou não me impactou. Ela tem duas possibilidades. Ou ela continua assistindo o vídeo e absorve o conhecimento, ou o que ela vai fazer? Ela vai ver que isso aqui não é para ela e ela vai sair. Agora, eu vou ficar forçando a barra para essa pessoa absorver o meu conteúdo? Não, assiste. Vê lá que você vai gostar, que você vai querer, que você vai achar legal. Não, isso não cabe a mim. Eu faço a minha parte, você faz a sua e as pessoas fazem a dela. Quanto mais a nossa mensagem chegar mais longe, obviamente que a gente vai ter um alcance maior e provavelmente essas pessoas vão ter a possibilidade de olhar mais para esse tipo de conteúdo e vir para um lado X ou Y, enfim. Então, o nosso papel de desenvolvimento de conteúdo, ele está mais ligado à questão da distribuição no canal certo. Ou seja, é mais fácil eu buscar pessoas que estão interessadas no meu assunto, pessoas que converjam com as minhas ideias ou que estejam muito próximas das minhas ideias. Não adianta eu estar fazendo um vídeo ou tentando convencer sobre uma opinião para uma pessoa que ela não tem nada a ver, ela nem está perto de convergir comigo. Então eu estou perdendo tempo, eu estou perdendo saliva, eu estou perdendo energia tentando convencer alguma pessoa ou alguma situação a se converter e a entender um lado que
não está nem perto de aquilo acontecer. Eu vejo muita gente perdendo tempo com isso e não respeitando a individualidade de cada um. O que acontece é que é aquele velho ditado, é os incomodados que se mudem. Eu ando conversando com muita gente ao longo desse tempo, né? E principalmente assim, por conta de algumas coisas que têm acontecido, tanto política quanto no mundo à volta, né? Não necessariamente no âmbito político, mas no âmbito pessoal, que é simples. A forma de as pessoas resolverem, né, as pendências dela é saindo do ponto A e indo para o ponto B. O que eu percebo é que a maioria das pessoas, elas ficam tentando mudar o ponto que elas estão e não vai ter sucesso. O macro, ele cada vez mais ele é incontrolável. Você não tem um controle sobre a opinião da massa, o gosto da massa. Ah, mas o Brasil é um lugar que só toca funk, que só toca Anitta, que a cultura é muito fraca. Sabe o que você faz, cara? Pega a tua mala e vai embora. É simples. Você não tem que ficar reclamando, tentando mudar uma cultura de um país de 200 milhões de habitantes. É impossível você fazer isso. Culturalmente, não é possível você fazer isso. Ah, mas a galera vota no candidato A, no candidato B. Cara, você tem dois caminhos. Você pode tentar se ambientar no local e entender que aquele local é onde você gosta, é onde você ama e você se adapta àquele local. A gente já falou muito de adaptação nos vídeos passados. Ou você sai. Eu vejo muita gente reclamando, muita gente enchendo a pamonha, enchendo o saco na internet, falando um monte de coisa. Cara, incomodados que se mudem. Se não tá bom pra você, sai fora. Busca o teu lugar, busca a tua individualidade, a tua verdade. Para de ficar reclamando, para de ficar caçando problema em lugar que não te pertence, entendeu? Se realmente te incomoda, se realmente faz diferença as tuas convicções, para de mudar o macro, muda o micro. O que é mudar o micro? É mudar o indivíduo. Você, como indivíduo, você pode parar de se importar com coisas que você não tem controle, começa a se desenvolver, começa a mudar o seu comportamento. Pô, se é desse tipo de música que eu gosto, se é desse tipo de pessoa que eu gosto, eu vou me aproximar, eu vou atrás do que eu quero. E para de ficar tentando mudar coisas que não vão mudar, opiniões de pessoas que não vão mudar. Se cada pessoa tivesse esse perfil individual e tivesse um perfil de entender que ela pode fazer mais consigo mesmo, muito mais inclusive, do que com o todo, tenho certeza que o mundo ele estaria numa posição muito melhor, ele se desenvolveria mais, ele seria mais próspero. Por isso que às vezes, por exemplo, eu tô aqui nos Estados Unidos, muita gente fala, mas nos Estados Unidos a galera é muito fria, nos Estados Unidos a galera é muito individualista, e realmente aqui, até para você pegar amizade, até para você ganhar uma certa confiança das pessoas aqui, principalmente da galera que é americana e mais nativa, você tem essa barreira. Porém, os Estados Unidos ele não é o país mais desenvolvido do mundo à toa. Não é que a mentalidade, enfim, do nada aconteceu aqui, não. São anos de construção, são anos de desenvolvimento para que você tenha essa capacidade. Tem os prós e os contras. Então, o Brasil, a galera é mais próspera, mais legal. Você entra na casa das pessoas, você tem uma prosperidade, uma amizade mais próxima, realmente. Então, você tem que pensar que às vezes as tuas escolhas elas têm prós e contras. Você tem prós de um lado e contras do outro. Então, eu quero que as coisas sejam da minha forma, mas eu gosto do meu país, eu gosto de ficar ali, não gosto de ter a possibilidade de sair. Beleza, é uma escolha. Você está fazendo a escolha da balança de que um lado pesa mais do que o outro. Por isso que você não faz esse movimento de saída. Mas eu não tenho dinheiro, não sei o quê. Cara, se adapta um pouco, se organiza e aí você levanta o teu recurso para você buscar o que você realmente quer. Tem possibilidades, né? Estados Unidos é difícil de entrar, tem visto, não sei o quê. Tem muitos lugares no mundo. Muitos lugares, inclusive dentro do Brasil. Pô, aqui a minha cidade é foda. Eu vou trazer até um relato pessoal, assim. Eu morava em Guaraci. Guaraci é uma cidade super pequena. Uma cidade de 10 mil habitantes que, culturalmente, é muito ligado a rodeio, a música sertaneja. E eu nunca fui uma pessoa, apesar de eu gostar um pouco, né, de música sertaneja, eu nunca fui uma pessoa 100% ligada a rodeio, a boi, touro, música sertaneja. Apesar de eu gostar um pouco e por ter nascido lá, é uma cultura que está enraizada dentro de mim, beleza. Só que eu preferia, né, ir para show de rock, ir para show de música eletrônica. E isso, obviamente, não existia na minha cidade. O que eu precisei fazer? Eu precisei me mudar. Eu saí de Guaraci, que era uma cidade de 10 mil habitantes, e fui morar em Rio Preto, que é um lugar de 600 mil habitantes. E em algum momento, Rio Preto também
já não estava comportando as minhas necessidades culturais, por exemplo, né? Eu quero ir com mais frequência a eventos, né? Eu quero estar mais próximo de coisas. E aí eu fiz a migração de Rio Preto para Boston. Hoje eu moro aqui e estou consumindo, né? E estou tendo essa capacidade de individualmente me desenvolver, né? Então eu vou para muitos eventos, eu conheço muita gente. Hoje eu tenho a possibilidade, né, que eu não tinha em Rio Preto, de conhecer muitas culturas de outros países, né, entender realmente como funciona conversando com as pessoas de fato, a política lá fora, a ideologia lá fora, o marketing digital, o comportamento humano, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, outra coisa também muito forte nesse mesmo cenário é que eu percebo que as pessoas, elas não têm essa capacidade de observação de um todo, né? Elas geralmente, a maior parte das pessoas, elas têm uma observação muito regional e muito dentro da sua própria bolha. Quando você sai da sua bolha, quando você sai da sua zona de conforto, você tem uma capacidade muito maior de observar o mundo como se ele fosse um playground, né? Como se ele fosse algo para você se divertir e aprender coisas. Por isso que, geralmente, a tua opinião vai mudando, o seu conceito e a sua visão sobre as coisas vai mudando, porque a tua mente expande e você tem essa facilidade em observar o que te atrai. Por isso que eu sempre falo assim, o maior ativo que a gente tem na nossa vida é o conhecimento, né? A gente precisa ter esse conhecimento. Então, para que eu ache um país melhor do que o outro, eu preciso ir lá ver e testar. Para que eu ache um povo melhor do que o outro, mais evoluído e mais bacana do que o outro, cara, não adianta eu ficar na minha cabeça imaginando como seja, imaginando como seria. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que absorver aquela cultura, eu tenho que sair de casa. Muita gente aí é teórico de teclado. A galera fica no teu teclado, fica na frente do teu computador, lendo, consumindo pela internet, não sai pra rua, não vê como que o mundo funciona de verdade e fica cagando regra. Então, vem aí o tem que, as pessoas têm que não sei o que, os Estados Unidos é melhor, não sei. Cara, vem pra cá, vem ver. Eu não acho, eu já falei em vídeos passados que eu nem acho os Estados Unidos tudo isso. Em várias questões, o Brasil dá um baile nos Estados Unidos em muitas questões, só que eu tive que vir aqui pra ver. Enquanto eu fiquei lá no meu teclado, esmurrando o teclado e falando bosta, eu não tinha essa percepção, muita percepção. Isso é muito doido, é muito legal, porque muitas das percepções que eu tinha lá no passado, de achar coisas daqui, os Estados Unidos é livre, não sei o que, é o cara. Tem muita coisa aqui que não é do jeito que o brasileiro pensa. E com certeza outros lugares não vai ser do jeito que a gente pensa. Não vai ser da forma que a gente imagina. Tem que sair de casa. A gente tem que ter acesso à cultura, acesso a ver novas possibilidades. Só para finalizar o vídeo aqui, também tem a minha visão de Guaraci. Eu lembro na época que eu morava em Guaraci, que eu tinha uma bolha super pequena, e eu via que aquilo lá era o certo, né? Eu via que as pessoas que eu gostava, os políticos que eu gostava, o jeito de viver que eu gostava, ele estava muito errado. Depois que eu me mudei, que eu vi outras possibilidades, eu mudei a minha visão, eu mudei totalmente a minha percepção de mundo, porque eu evoluí. Não é só que eu evoluí, é que eu só tinha uma visão, eu tinha uma visão super limitada de algo que só acontecia dentro daquele cenário ali. Quando você descobre, por exemplo, novas culturas, novas formas de pensar, quando você tem acesso, quando você está próximo, por exemplo, de pessoas de outro gênero, de pessoas de outras classes sociais, pessoas de outras culturas, de outros países, você olha através do olho dessas pessoas e você dá valor e você entende o porquê daquela construção social está acontecendo. E aí você respeita, e aí você entende que o indivíduo ele é único. Você para de ficar com essa ideologia de as pessoas têm que ser assim. Tem que nada. Ninguém tem que nada, não tem que ser como você quer. Não tem que ser da forma com que você imagina. Então esse é o recado, galera. Espero que vocês tenham entendido. Individualidade hoje é o nosso maior ouro, tá? Cada pessoa tem a sua própria individualidade, o próprio micro. Desenvolva esse micro, busque conhecimento e a gente se fala no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.